Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre um modelo da Terra que nunca antes foi mencionado aqui na internet. Para eu trazer esse conteúdo para vocês, eu tive que usar uma ferramenta que recupera sites que já foram apagados. Senhores, eu tive que cavar fundo para trazer a informação para vocês. Eu vou mostrar até aqui que eu não estou mentindo. Ó. Inclusive, a ferramenta é essa aqui, ó. O Libra Reasoning, tá? É uma ferramenta que você consegue descobrir sites que já foram apagados, ok? Então, nós temos a superfície da internet, nós temos sites que foram banidos completamente da internet, e somente através de uma ferramenta como essa, você é capaz de encontrar sites que deixaram de existir aí há quase 20 anos atrás. Lembra que a internet ela tem mais ou menos 25 anos, 30 anos que ela é usada pelas pessoas comuns, pelos cidadãos comuns. Então você imagina, logo quando lançou a internet, alguns anos depois nós já tínhamos centenas e milhares de sites mostrando coisas que são inacreditáveis. Depois todos esses sites foram banidos. Inclusive eu trago para vocês um arquivo, esse aqui é de 2016, mas também tem a última publicação desse site foi em 2016, mas também trago para vocês publicações de 2006. Né? Então assim, a coisa deixou de existir. Olha como é que olha como que era um site em 2006. Vocês olham para o site hoje, vocês veem um design, vocês veem um botão de saída, vocês veem imagens. Isso aqui era um site há quase 20 anos atrás. Só tinham textos e links para você poder acessar, ok? Então o que acontece? Esse aqui é o site, tá? E essa é a ferramenta que a gente consegue acessar essas páginas que já deixaram de existir, tá? Para você poder acessar essa página, você precisa dessa ferramenta, você precisa deste link que eu estou usando para poder acessar, e você precisa colocar exatamente a última publicação do site para você poder ter alguma referência, tá? Então, basicamente, não é fácil de acessar. Não é jogando a sua busca no Google ou em qualquer buscador que você vai encontrar esse site aqui porque ele deixou de existir. Então são ferramentas específicas. Estou trazendo uma coisa para vocês que nunca se ouviu falar, né, na internet convencional, mas, né, eu trago algumas revelações que são chocantes. Antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir encarecidamente para você que não conhece o meu trabalho, para você poder participar através do primeiro link na descrição. Através do primeiro link você vai conhecer o meu trabalho, vai saber quando haverá novas vagas, vai ver o testemunho de alunos. Inclusive ontem eu já publiquei, estou gravando esse vídeo dia 23 de 5 de 2023. Ontem publiquei, né, já 2 resultados de alunos que começaram agora. Então se você quer o meu contato pessoal, conhecer o meu trabalho, link está na descrição. Mas aí você tem que verificar quando haverá vagas, tá? Sempre fecha rápido a coisa. Pois bem, senhores, voltando ao assunto, que eu acho que é extremamente importante, nós temos um formato da Terra peculiar, bem peculiar. Se você acompanha os modelos de Atlantis, os modelos lemurianos, os modelos da Terra convencional, você nunca ouviu falar de uma Terra Parará-Pururu, coelhinho da Páscoa, plana, zetética. Tenho certeza que você nunca ouviu falar. E nesse modelo, existem algumas revelações que são muito impactantes, tá? Primeiro que eu acho que é interessante é o seguinte, né? O autor desse site escreveu alguns livros e depois caiu-se no esquecimento. E claro, como todo bom estudioso da verdade, o cara acaba sumindo, né? Pois bem, aqui é um modelo muito simples. Onde tem a letra N é o norte, né? Onde tem a letra N é o norte. Onde tem a letra D, aqui é a escuridão. A letra L é onde tem a terra. A letra W é onde tem a água. E a letra S, bem escondidinha aqui, é o extremo da borda, é o limite da borda. Então foi mais ou menos dessa maneira, né? Tá? Inclusive tem as abreviações aqui. Foi dessa maneira que foi categorizado, né, o formato da Terra. Pois bem, né, nada de novo até esse presente momento como nós conhecemos, tá? Ele vai falar a altura, né, do Sol, o comprimento, o poder e emanação do Sol. Não estão nessa página, ele vai se aprofundando.
Então, olha que coisa interessante. Esse cara, ele calculou a altura do Sol baseado na sombra, né, que não está a milhares de milhões de quilômetros, tá? Ele calculou muita coisa, né? Mas, claro, a página do cara foi banida na internet, né? Pois bem, ele vai falando sobre o formato do Sol, o comportamento do Sol, o solstício de verão, o solstício de inverno. E vai falando sobre os formatos. O que eu achei interessante? Ponto número 1, que eu preciso discutir com vocês. Olha a letra D. Ele chama a letra D de escuridão. Agora, por que ele chama de escuridão? A gente sabe que pelo modelo dos hebreus, ok? Esse aqui é o modelo dos hebreus. A gente sabe que existe um oceano acima da gente. Só que aí você precisa se colocar uma coisa na sua cabeça. O Sol está dentro desse grande domo e ele está aquecendo a Terra, ok? O Sol está fazendo seu movimento, né? E está aquecendo a Terra. Só que acima do domo não tem luz, não tem sol. Então nós temos um oceano de água e de escuridão, porque o sol não está iluminando o que está acima. Olha que coisa interessante. Então, o cara chegou à conclusão que existe uma completa escuridão aqui, ó. Que ainda que exista água, tem uma completa escuridão aqui. Ponto interessante que deveria se falar é esse. Aí a coisa vai se intensificando, né? Olha só a declaração do cara aqui, eu vou ler para vocês. Olha só. O calor aumenta à medida que você avança no subsolo, nivelando-se em todos os lugares do planeta Terra, a 15 metros abaixo do nível do mar. O calor aumenta cerca de 1 grau a cada 15 metros. É 70 graus Fahrenheit a 300 jardas e 77 graus a 400 jardas de profundidade. São 116 graus a 1.320 jardas e 212 graus, que é o ponto de ebulição, a 1,87 milhas de profundidade. A 12 milhas de profundidade tem o magma, que é quente e brilhante, que ocasionalmente sobe, né, até os vulcões, o fluido magnético. E em seguida esfria novamente em rocha sólida. E este é o Lago do Fogo. O que ele está falando aqui? Eu vou resumir para vocês. A cada 15 graus que você desce, a cada 15 metros que você desce, a temperatura aumenta 1 grau. Né? E aí, mas chega um certo ponto que você vai dar de cara com magma, com grande energia, um grande fogo, um mar de lava derretida. Mas só que essa lava derretida que está aqui, ó, mencionada, ela tem fim. Ela tem fim. Quando você chegar no fim da lava derretida, você vai encontrar uma rocha sólida, que é essa rocha, aqui. E saindo dessa rocha, nós vamos ter o quê? Né? Que é rocha sólida. E este é o Lago do Fogo mencionado na Bíblia. E, ou seja, você tem um abismo aqui. Então, o que ele está falando aqui que é interessante? Nós temos um magma, um lugar de fogo ardente que está aqui na base da Terra. E nós temos outra rocha sólida que comporta a Terra. E depois nós temos um oceano sem fim. O que o cara está falando aqui é o seguinte: existe mais água para baixo. Mais água para baixo. E é um oceano sem fim. Todo o plano da Terra, ou massa, flutua na água. Ou seja, está tudo flutuando na água, né? Ou no grande abismo. Então, o que o cara está falando, esse modelo aqui, ó, zetético, ok? Esse modelo aqui está dizendo o seguinte: que nós estamos em cima do grande abismo. Você está entendendo? O nível de detalhes, né? Existe um inferno, o Sheol, né? Inclusive, o modelo hebreu fala sobre isso. Você tem a Terra, você tem aqui o inferno, né? E você tem aqui aqui fala oceano, mas um grande abismo aqui, ó, um grande abismo. Então, olha para tu ver a coisa, meu irmão. A Bíblia fala sobre inferno e fala sobre abismo, que fala sobre o abismo. Então, olha para tu ver a coisa, como que os caras acertaram nisso aí, né? Então, esse é o modelo dos hebreus. Deus está no topo do céu, existe um firmamento, você tem a terra dentro desse domo.
você tem um inferno na base da Terra e você tem um grande abismo. E esse é o modelo dos hebreus. O modelo zetético, ele fala sobre isso. Ó. Toda a Terra flutua na água ou no grande abismo. Okay? Cuja profundidade é desconhecida. Né? Não tem fim, cara. Um oceano não tem fim. Não se sabe, não se pode verificar muito sobre isso. Então, assim, eles foram lá e correram atrás desses experimentos aqui. E aí você tem aqui toda uma estrutura falando, né? Eles vão contar sobre a projeção polar da Terra, vão falar sobre os eclipses. Então, esse aqui é um fato científico. Então, isso aqui é um artigo científico. Tem os experimentos, aqui, ó. Tem os experimentos, tem os capítulos, né? Por exemplo, por que o Sol parece ser maior ao nascer, esse pôr do Sol, do que no meio-dia? Causa dos eclipses, a causa das marés. Os caras detalharam tudo. Eles criaram um site mostrando como funciona a Terra, né? A verdadeira forma e magnitude da Terra, a verdadeira distância do Sol. Os caras fizeram, né, toda essa infraestrutura, tá? Só que aí, campeão, o que aconteceu foi o seguinte: esse site deixou de existir, né? A última publicação desse site aqui agora foi dia 24 de maio de 2006, tá? Deixou de existir. E aí, olha que coisa interessante. Eles vão falando como que funcionava as coisas, eles vão dando exemplos, milhas náuticas, eles pegam a coisa no fato científico mesmo e explicam as coisas como elas funcionam, inclusive com referências. Pois bem, o site, adivinhe só o que aconteceu com esse site? Deixou de existir. Primeiro, o site deixou de existir. Primeira coisa, o site parou de ser apresentado nos buscadores do Google e de outros buscadores. Depois deixou de existir, né? Foi banido do site. Então, assim, a gente teve que cavar no subsolo da internet para encontrar isso aqui. Eu não vou aprofundar muito no assunto, porque aquele que não conhece a sua história está fardado a repeti-la. E eu conheço a história. A história é simples. Os caras modelaram a Terra inteira, o funcionamento da Terra inteira, e por conta de mostrar a verdade, o site saiu fora do ar e eu não sei o que aconteceu com as pessoas. Então, eu conheço a história. Se eu me aprofundar muito, vai dar merda. E eu não vou me aprofundar. Você pode ter certeza disso. Mas eu achei interessante, né? Como que há 17, 18 anos atrás, os caras chegaram a essa conclusão. Eles mapearam a Terra toda. Funcionamento das tempestades, dos terremotos, do magma, do vulcão. Eles falaram sobre a distância do Sol, o comprimento. Eles mapearam a Terra inteira no modelo matemático. Inclusive falaram sobre escuridão, sobre grande abismo, sobre inferno. Mas, evidentemente, né, informações como essa não devem ir ao público. Né? De sorte que eu falo para poucas pessoas. Né? O meu canal mesmo, eu não alcanço muitas pessoas. É o que eu sempre falei. Aqui no meu canal, existe uma quantidade de pessoas que acessam a informação. O restante é maquiado. Alguma coisa acontece que as visualizações não condizem com o número de pessoas que assistem o canal. Então, assim, pessoas que assistem esse canal aqui de verdade, se eu colocar 1000, é muitas pessoas. Se eu colocar 1000, é muita. Todo o restante é algo que é inflado pelo sistema, né? Para quê? De forma que parece que tem alguém assistindo, mas na verdade é um número muito menor, tá? Esse é o plano zetético. Existem outros formatos. Então, olha que coisa interessante. Eu queria trazer para vocês um formato. Quais são as conclusões do vídeo de hoje? Primeiro, é falado sobre que o oceano não tem fim, tá? Lembre você que eu não estou falando desse oceano que se encontra aqui entre as placas tectônicas. Eu não estou falando desse oceano aqui, tem fim. Estou falando que o verdadeiro oceano, que é próximo da borda, não tem fim, tá? Esse não tem fim. Ele é absurdamente grande, tá? E vai saber o que se encontra aqui embaixo, né? Vai saber. Então, essa é uma grande afirmação, né? Que o abismo e a profundidade do oceano, é isso que eu queria colocar na sua cabeça.
a terra inteira está acima do abismo. Nós podemos ser engolidos pelo abismo a qualquer momento. A terra inteira está acima do abismo. Nós temos o inferno e nós temos o abismo. No livro de Enoque é dito o seguinte: Enoque, ele conheceu o inferno. E ele ficou assim, abismado. Aí o anjo falou com ele assim: olha, você conhece o inferno, mas existe coisa pior. Aí quando ele foi para um lugar, o Enoque, ele começou a sentir que ele estava sendo puxado. Aí ele se segurou, né? Mas mesmo assim ele começou a ser puxado. E aí ele pediu ajuda para o anjo. Falou assim: ó, me ajuda que eu estou sendo puxado por essa coisa que é assustadora. E aí o anjo foi lá e segurou Enoque. E aí o Enoque perguntou: o que é isso que está sugando a gente? E ele falou: essa é a segunda condenação. É para cá que irão todos aqueles que forem condenados após o grande dia do juízo final. E aí o Enoque perguntou: mas você já foi nesse lugar? E aí o anjo falou: eu nunca estive nesse lugar. O máximo que eu já cheguei é até aqui. E se eu avançar apenas alguns metros, nem eu consigo voltar. Então você imagina um anjo de alta hierarquia, estava falando para o Enoque que tinha coisa pior do que o inferno, que é a segunda condenação, que é o abismo. E é dito na Bíblia que o abismo vai ter que ser removido. A terra farei-se uma nova terra. No lugar onde está o abismo, a gente pode nem ficar. Então, o que é dito, eis que farei novas todas as coisas. Vai ter que fazer uma nova terra onde não tem abismo, cara. E aí, olha que coisa interessante. O anjo falou, isso no livro 2 de Enoque, ou na versão etíope, que é a versão completa. Fala o seguinte: eu não tive lá. E se eu avançar alguns metros, nem eu consigo voltar. Então, imagina, um anjo, cara, que atendeu Enoque, se não me falha a memória, não foi um mensageiro, foi um anjo de elite, foi um anjo de guerra. Eu acho que foi um serafim que atendeu Enoque. Porque as regiões onde o Enoque foi não são regiões que anjos convencionais conseguem ir, tá? E basicamente o cara falou: se eu avançar alguns metros, eu não consigo voltar. Então olha o nível do negócio. E Enoque, ele teve com Deus durante, se não me falha a memória, foram 3 ou 4 meses. Enoque chegou na superfície, chegou no topo do céu, na última infraestrutura, e ele presenciou a plenitude de Deus. Só que antes de presenciar a plenitude de Deus, um anjo colocou nele uma vestimenta especial para ele não ser desintegrado na presença de Deus. E Deus, ele fez alguma coisa com o rosto de Enoque para que Enoque pudesse ao menos olhar para os pés de Deus. Alguma coisa ele fez. E aí, Deus conversando com Enoque falou assim: escreva exatamente isso que eu vou lhe falar. Esses são os segredos da terra, esses são os segredos de tudo. E Enoque escreveu 43 ou 44 livros, contando todos os segredos, inversão magnética, tudo que você pode imaginar que não interfira na nossa existência, que não seja data de julgamento nem nada disso. Então Enoque escreveu tudo, como tudo funciona. Enoque escreveu tudo, ficou 3, 4 meses no céu, na presença e plenitude de Deus. E aí, Enoque, antes dele escrever tudo, ele voltou para os seus filhos e para sua esposa e deixou um diário, que é o livro de Enoque. Falou assim: ó, tá vendo esse diário aqui? Isso aqui é a minha experiência, né? Agora eu vou escrever os mistérios de Deus, né? Que depois eu volto para a Terra. Só que o que aconteceu foi o seguinte: nós não temos evidências do que aconteceu com Enoque após escrever esses livros. E os livros não existem nem na Biblioteca de Alexandria, nem nas catacumbas do Vaticano. Ninguém sabe onde estão esses livros que falam sobre o funcionamento da Terra. É dito no livro de Enoque que ele escreveu esses livros, mas onde esses livros se encontram, nós francamente não sabemos. Os caras devem ter ocultado, provavelmente, a elite das sombras, o topo do topo do topo. Não estou falando desses caras que são seita com M, esses caras que são os rock Pararapuru Felen. Não estou falando desses caras, não.
topo do mundo, topão, esses caras devem ter ocultado esses livros, cara. E aí, basicamente, nós não temos acesso a esse livro e foi dado a Enoque. Moral e conclusão da história, né? O modelo zetético, ele parece com o modelo dos hebreus, né? Só que ele nos dá um alerta. Todos nós estamos abaixo do abismo. Então existe um inferno, e o inferno é o meio termo, olha só. O inferno, ele é exatamente, o inferno é o meio termo entre a superfície e o abismo, tá? É o meio termo. Então, tu pega lá o formato dos hebreus, o inferno está no meio do caminho entre a terra e o abismo. E o inferno já é um lugar insuportável, intolerável, que até os anjos caídos lutam para sair dali. É um lugar de dor e tormento. Então esse é um lugar que alma nenhuma consegue ficar em paz ali. E ainda assim, Deus criou um lugar pior do que isso, meu irmão. Que faz parecer um inferno um lugar de férias. E aí, aí entra um versículo na Bíblia que fala o seguinte: antes de você ter medo do diabo, antes de você ter medo do governo, tenha medo de Deus. Antes de você falar assim, eu tenho medo do diabo, eu tenho medo do governo, não sei o quê, meu irmão, tenha medo de Deus. Porque Deus criou um negócio que é pior do que o inferno. E esse negócio, que é o grande abismo, nem os anjos conseguem chegar. E os seres humanos, aos quais não for encontrado o nome no livro da vida, serão jogados no abismo. Então, eu digo junto com os anjos. Então, eu digo para vocês, se é para ter medo de alguém, tenha temor a Deus. Não vai ter temor ao diabo. Mas o diabo, ele pode... Foda-se essa merda, meu irmão. Tem coisa pior. Se você acha que o diabo, ele é mal, tu não conhece o Criador, meu irmão. Se o Criador quiser, até o diabo fica chupando o dedo. Então, o que eu digo para você é o seguinte: da mesma forma que você ama a Deus, tenha temor a Ele. Tenha respeito e temor a Ele. Porque as pessoas acham que Deus é um garoto mimado. Ou chupando o dedo, que é abracinho, cara. Meu irmão, Deus criou o inferno. Deus não poupou os anjos caídos. Na época de Noé, Deus não poupou a terra inteira. O planeta Terra inteiro Deus não poupou. Tu pega a Tartária, tu pega Atlantis, Lemúria, tu pega High Brasil, qualquer região que existiu no passado. Deus não poupou nada. Nada, cara. Nada. Nada. Ele é soberano em sua essência. E ainda assim, Deus criou um inferno que fará com que os malfeitores, né, virem crianças, né, em sua inocência perante o tamanho do sofrimento. É insuportável o inferno. O inferno é insuportável. E aí tu pensa, chegamos no limite máximo do sofrimento. Não. Existe um abismo. E o abismo consegue ser muito pior do que o inferno. Porque as pessoas que estão no inferno, elas irão para o dia do julgamento na frente do Criador e ainda assim irão para o abismo. Então, fica aqui um aviso para vocês, tá? Um aviso para vocês. Com Deus não se brinca. Não se brinca. Você deve amar a Deus porque, sim, não é porque você tem medo de Deus, eu tenho que amar a Deus porque eu estou com medo. Não. Se você pedir para Deus um emprego, fala assim, Deus, eu preciso de um emprego de forma imediata. Porque se você não especificar o tempo, pode ser quando Ele quiser. Meu irmão, Deus é tão absoluto, mas Deus é tão poderoso, que se for preciso, Ele faz cair algodão doce na sua casa. Se você falar assim, eu só acredito em Deus quando cair algodão doce na minha casa. Meu irmão, não duvida, vai cair algodão doce na sua casa. É o ser mais poderoso do universo. E Deus, Ele é o seu Pai. Ele te ama. Ele quer o seu bem. Você deve confiar em Deus assim. Você não tem que confiar em mim, você não tem que confiar na internet, você não tem que confiar nos seus pais, na sua mãe, na sua esposa, no seu filho. Você tem que confiar em Deus. Esse é o ser absoluto, majestoso. E é o ser que quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele está disposto, ele pegou o seu filho, que na verdade é a sua personificação, e o cara foi tão fodido que ele foi crucificado para você ser salvo. Cara, esse ser é extremamente poderoso. E ele quer o seu bem.
Agora, se você não se ater à verdade, se você não ir a favor do Criador, se você falar assim, Deus não existe, eu vou fazer o mal. Meu irmão, se você não se arrepender, não se tornar uma nova criatura, o que eu posso te dizer, segundo os modelos dos hebreus, segundo o modelo zetético, é que tem coisa pior do que o inferno, cara. Tem coisa pior do que o inferno. Coisas que nem os anjos conseguiram ir no lugar para ver. Nem os anjos conseguiram chegar no abismo para falar assim, o abismo é assim, sim. Nem os anjos, nem um anjo de alta hierarquia conseguiu. O anjo mesmo falou com Enoque, se eu avançar alguns metros para frente, eu não consigo voltar. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, Deus é justo, Deus é bom em todos os momentos. Deus é justo, Deus ele realmente é um ser que sabe que vale a pena você entregar a sua vida inteira. Agora, eu digo para vocês, antes de ter medo do capeta, antes de ter medo de ET, antes de ter medo de monstro, antes de ter medo do governo, tenha temor a Deus. Porque o governo, o máximo que ele pode fazer é meter uma bala na sua cara e te matar. O demônio, a mesma coisa. Agora, a tua alma, quem tem o poder sobre a tua alma, quem tem um poder absoluto, não é o Lúcifer, não é? É o Criador. E se você, meu irmão, sair da terra fazendo o mal, se você não se arrepender, você vai direto para o inferno. Quando houver o dia do julgamento, e não sabemos quando, você vai ser removido do inferno, vai ficar frente a frente com o Criador para ser julgado. Se o seu nome não estiver no livro da vida, você vai ser julgado no abismo, lugar que nem os anjos conseguem suportar, nenhum Leviatã consegue suportar, nenhum ser ou criatura consegue se afligir nessa região. Então é isso que eu estou falando, porque muita gente que eu conheço tem medo do diabo. Meu medo, não sei o que, eu vou ser preso. Eu tenho medo porque eles vão me matar. Irmão, tem coisa pior. Se você acha que o inferno que você conhece é ruim, tu não viu o abismo. O abismo é muito, muito, muito pior. Então, se você está considerando ter medo de alguma coisa, que tenha medo de Deus. Se você fala assim, eu tenho medo de escorpião, eu tenho medo. Se um dia na sua vida você falar assim, eu tenho medo, que esse medo seja de Deus, cara. Porque eu vou dizer uma coisa para você, a mesma mão que te levanta e que te salva é a mão que te manda lá pro abismo. Então é isso que você tem que entender. Igual eu falo, esses satanistas, essa galerinha de seita secreta, eu tenho medo de Lúcifer, eu não posso ser. Não, se você está com medo de um anjo, espera só o Criador. Espera só o Criador. Tu acha que é. O inferno é o lugar onde se encontram as pessoas que afligiram contra o Criador, as pessoas que não alcançaram a salvação. E é dito que do abismo sairá a besta. Então, assim, do lugar mais sombrio de toda a existência divina do universo, sairá a besta. Então, eu digo para vocês o seguinte: antes de ter medo do diabo, tenha medo de Deus. Deus é muito mais forte. Então, fica a dica para cada um de vocês, tá? Esse vídeo não é para botar medo. Eu tenho medo de Deus, Deus vai me matar. Não, não é isso. Deus, ele quer te ajudar, meu irmão. Se você falar assim, eu só acredito em Deus se uma vaca vermelha cair na minha casa. Meu irmão, vai cair essa vaca. Não duvide. Não duvide, cara. Vai cair essa vaca. E você vai sofrer. Pode ser que a vaca não seja como você quer. Pode ser que a vaca que caia seja um quadro de uma vaca que caiu no avião. Vai cair. Você vai lembrar na hora daquilo ali. Na hora. Porque assim, Deus não vai parar o mundo, vai abrir o céu, mostrar todos os segredos do céu só por causa do seu ego, né? Mas pode ter certeza. Eu quando era mais novo, eu vou falar isso rapidamente. Tem um vídeo chamado assim, Expose de Humberto Volz. Você entra no YouTube e coloca assim, Expose de Humberto Volz. É um vídeo onde eu conto o meu relato, como que eu fiz uma aposta com Deus e eu perdi. Deus, ele fez o impossível acontecer, o impossível. Eu vou só resumir a história, tá? Só resumir a história. Ele se apresentou para mim, me fez ficar de joelho, eu me converti na hora. E depois que eu tive essa visão, eu acordei. E eu ainda falei assim,
Ah, isso tudo foi só um sonho. Aí eu falei assim, falei em voz alta, eu vou comprar um terço. Na verdade não foi só um, acabei comprando uns três. Vou comprar um terço e vou comprar lá do Rio de Janeiro. Vou comprar esse terço lá do Rio de Janeiro. E vou pagar no boleto. No boleto. Porque o boleto demora uns 2, 3 dias para ser compensado. Acordei de manhã, isso é 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Fui no Mercado Livre, comprei 3 terços. Aí um eu ia dar pra Fatinha, um fica comigo e um eu ia dar pra minha avó, né, pra uma tia minha. E aí, basicamente, comprei 3 terços. E eu gerei o boleto e eu não paguei o boleto. Eu só fui lá no Mercado Livre comprar via boleto. Pronto. Aí eu falei assim: olha só o que eu falei. Se esse sonho foi verdade, se Deus de fato existe, a última coisa que eu vou te falar, Deus, que esse terço ele possa chegar para mim hoje, né? Que possa chegar para mim hoje. E eu não paguei o boleto. Quando eu falei assim, que esse terço possa chegar hoje, quando eu falei a palavra hoje, 7 horas da manhã, o correio não trabalha 7 horas da manhã, eu nem tinha pago o boleto. Chegou o carteiro, né? Eu lembro até hoje. Ele falou: tem uma encomenda para você. Né? Seu nome é Humberto? É Humberto. Recebi a encomenda. Quando eu abri a encomenda, exatamente os 3 terços. Quando eu voltei no Mercado Livre, tinha desaparecido aquela página. Contei aquilo ali pra Fatinha, a Fatinha ficou toda arrepiada. E assim, eu nunca esqueci. Eu falei assim: eu vou comprar esse terço, vou pagar no boleto. Essa merda não vai chegar, eu vou provar que Deus não existe. Meu irmão, quando eu falei assim, quando eu falei assim, a última coisa que eu te peço, tocou a campainha. Então eu nunca mais, eu aprendi a lição que com Deus não se brinca, cara. É um ser que excede tudo. Deus está muito acima do jogo da vida. Deus está muito acima da terra, muito acima dos anjos, muito acima de Lúcifer. Deus é um ser tão absoluto em sua essência que até Jesus Cristo, que é a manifestação de Deus, falou assim: nem eu sou bom perante, perante a plenitude de Deus. Então, assim, é algo inacreditável, tá? Então, assim, você que é cristão, se prepare para a perseguição. Talvez não seja agora, talvez seja daqui a 10 anos, 15 anos, ela vai acontecer. E, meu irmão, antes de você deserdar do Criador, lembra que tem coisa pior. Lembra que tem coisa pior. Porque se não for pela adoração a Deus, lembre do medo. Pelo menos isso. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu agradeço a Deus. Eu vou te dizer, Deus, ele me honrou. Eu sou um... Meu irmão, eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Eu sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa que comete pecados. Eu não mereço nada do que eu tenho. E mesmo sendo um bosta como eu sou, Deus me honrou, cara. E eu não mereço nada do que eu tenho. Deus me honrou. Agora, eu vou dizer, esse é o ser. Se tem alguém que você tem que fazer aliança, se tem alguém que você tem que escrever assim, ó, é porque eu faço um acordo, uma aliança, um pacto, ó, que o Criador dos céus e da terra, nós conhecemos como Jesus Cristo, aquele que morreu e se ressuscitou, que eu pertenço a Deus, que eu quero estar com Deus. Irmão, se tem alguém que tu tem que fazer aliança, é com Deus, tá? Porque eu não conheço nada que seja tão forte como isso aí. Não conheço, cara. Fica aí a dica para cada um de vocês aí, tá bom? A proposta aí do negócio aí é realmente falar isso aí para vocês, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.